Olá para você que acessou o canal Joselito Rocha. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Hoje trazendo mais um bom conteúdo para entendermos a nossa dependência de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, dê likes, faça comentários, compartilhe. E se já é inscrito, dê likes, compartilhe, faça comentários, ajude ao pastor Joselito a pregar o evangelho a toda criatura, assim você também estará fazendo isso, como diz o evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Amém? A palavra de hoje está no livro de Números, é o quarto livro da Bíblia atribuído a Moisés, no capítulo 11. Eu só vou ler alguns versículos e aí nós vamos dissertar por isso. Números 11, primeiro versículo 16 e 17, depois do 25 ao 29. Versículo 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos do Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não os leve. Agora vamos para o 25. 25 diz: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um de nome Eldade e o outro de nome Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não estavam à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe eles. Porém Moisés disse: tu tens ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Que palavra maravilhosa. Essa palavra aqui, o título da mensagem é esse: nós dependemos totalmente de Deus. Deixa eu confirmar se é esse mesmo título de mensagem que foi dado aqui. E somos todos dependentes de Deus. Referência bíblica, Números 11, 16 a 17 e 25 e 29. O que estava acontecendo naquela época? Se nós observarmos o texto de 16 a 29, tem situações ali do povo reclamando. Deus mandava maná, Deus mandava carne, Deus mandava codornas, e assim fez. Quando eles queriam carne, Deus falou: vocês vão comer carne por um mês até que saia na narina de vocês. Deus ia ira. E Moisés intercedia por eles, pedindo até que tirasse a vida dele. O papel de Moisés era um protótipo do papel de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso intercessor. Ele é o nosso advogado, como diz em 1 João 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. O Espírito de Deus que foi derramado por sobre toda a carne, que intercede por nós, como diz Romanos 8, 26. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como que eu vi. Com gemidos inexprimíveis, nós não sabemos o que é isso. Não vi ainda nenhum autor, teólogo ou pesquisador que trouxesse uma coisa, que explicasse o que seriam isso. Não está fora do nosso alcance, é sobre-humano compreender isso.
Assim como Paulo recebeu palavras inefáveis que não é lícito a homem falar. Então tem coisas que fogem à nossa compreensão. Mas o objetivo dessa palavra aqui de hoje é entendermos que estamos na dependência de Deus. E aquele povo ali reclamava, murmurava. O reclamar em si não é um problema, porque você compra um produto e tem um problema, você vai na defesa do consumidor, faz a sua reclamação. Assim como você pode reclamar de ter sido mal atendido em algum lugar, ou na saúde, ou no mercado, ou num banco, você pode reclamar na sua casa. Eu e minha esposa, que moramos aqui, fazemos as nossas tarefas. Claro que ela é bem mais organizada do que eu. E ela reclama algumas coisas, eu acato, eu entendo. Às vezes bato de frente, mas tem que entender que eu estou errado nisso, isso. Reclamação é uma coisa, agora a murmuração não é apenas uma reclamação. É dizer que quando você não estava na presença de Deus, que você não tinha compromisso com Deus, era melhor. Porque aquele povo viveu mais de 400 anos, quase 500 anos no cativeiro egípcio. E Deus mandando maná, mandando carne, mandando codorna, eles diziam assim, lá nós tínhamos peixe de graça à beira do rio. Nós tínhamos cebola, lá cebola é gostosa, eu gosto de cebola. Mas isso é dizer que o tempo atual que você está em compromisso com Deus é pior do que aquele. Meus irmãos, quando nós temos compromisso com Deus, o preço da liberdade em Cristo é esse. Ele pagou o alto preço, como diz aquele louvor lindo que ele foi pago um alto preço por ele. Agora, o preço que pagamos é da obediência. O sacrifício que Deus nos pede é o sacrifício de nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o nosso culto racional. É o sacrifício de louvor que é fruto dos nossos lábios. A humanidade perdeu a conexão com Deus, como tinha no Jardim do Éden. Adão e Eva receberam a visita de Deus ao final da tarde. Isso foi rompido. E no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Somos selados com o Espírito da promessa, como diz Efésios, capítulo 1, como diz 1 João 2, que temos a unção de Deus, ela permanece em nós, não precisa que ninguém nos ensine, porque a unção de Deus ela é verdadeira e nos ensina tudo. Nós estudamos, fazemos cursos, vamos a seminários, lemos, mas se não tiver revelação de Deus, é apenas uma interpretação literária. Temos que ter iluminação do Espírito de Deus sobre nós. Mas naquela época, o Espírito ele não ficava permanente e Deus falou, vou tirar do Espírito que tem contigo e dividir com esses homens. E eles profetizaram, mas a Bíblia fala lá, nós lemos ainda agora, só aquela vez e nunca mais. Era para seguir um propósito, para ter um revestimento, para ser reconhecido entre um povo que aqueles homens tinham a mesma autoridade, a mesma unção que estava sobre Moisés, não na igualdade de função. Havia uma hierarquia, né? Porque Moisés acumulava a função não só de líder, ele era um intercessor. Essa função hoje é feita pelo Espírito de Deus, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por Jesus Cristo que diz que Ele é o nosso advogado, pelo Espírito Santo, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Aquele povo tinha que entender que temos que viver debaixo da dependência de Deus. Eu sirvo ao Senhor na fé cristã evangélica, na Igreja Batista, há 19 anos. Mas teve um período que eu estive afastado. Eu, quando fui católico, fiz primeira comunhão, fiz catecismo, estudei em colégio católico, meu ginásio foram 4 anos. Ia aos domingos às missas, mas não tinha um compromisso, não tinha entendimento disso. Eu passei a ter esse entendimento depois que vim para a fé evangélica. E não pensa que ter compromisso com Deus, nem que você não tenha função nenhuma na igreja, apenas você é um membro. Você tem um compromisso com Cristo.
palavra religião, eu não gosto muito de utilizar ela, mas ela é bíblica, porque Tiago, lá na sua epístola, diz que a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas e os necessitados nas suas buscas, nas suas necessidades. Mas ele disse, abster da corrupção no mundo, tem que ter santidade. É fácil ter santidade? Não. Nós erramos, nós pecamos todos os dias aí. Tem pessoas atacando aí um pastor porque ele falou algumas palavras num áudio vazado com uma outra pessoa, né? E surgiu isso, então agora ele se tornou... Ele está na Berlinda, né? O pastor Silas Malafaia, do qual eu tenho algumas coisas que eu discordo dele, até da questão teológica e da convicção política, não que... as coisas que ele defende com relação à família eu também concordo, entendeu? Mas eu acho ele muito aguerrido como um militante. Isso aí não é para esse horário aqui, nem para essa gravação falar. Mas eu tenho um grande respeito por ele. Aí vão julgá-lo, toda a história que o cara tem. Tem gente que na intimidade faz coisa muito pior. E na igreja é o santo. É o mais santo de todos. Eu não me coloco mais santo do que ninguém. Eu não escondo de ninguém que eu sou temperamental, eu às vezes sou irascível. Mas a palavra do Senhor diz, irável não pequei, não deixa o pôr do sol sobre a sua ira. Não deixa pro dia seguinte. A gente se indigna com um monte de coisa, mas a vingança pertence a Deus, não a nós. Então esses são entendimentos que só o Espírito de Deus é que nos dá. Moisés estava sobrecarregado da igreja. Imagina aquela turma toda reclamando, Moisés lá no Egito era melhor. Meu Deus do céu. A paciência desse homem, entendeu? E Deus levanta homens ali, líderes, anciãos, não precisam ser pessoas muito idosas, mas é uma pessoa que já tinha uma certa idade, um certo respeito, seus oficiais, e separam. Mas já haviam dois que não estavam ali na tenda da congregação, estavam no arraial. E aí veio um moço, foi lá, alertou Moisés, e falou, tem dois lá no arraial, profetizando. Aí Josué falou para eles, meu Deus, Moisés, será que eles estão lá no arraial profetizando? Não sei se a interpretação é dizer que eles estavam causando escândalo, alguma coisa. Vamos proibir? Aí Moisés disse para ele, tem ciúmes de mim? Quem dera se todo Israel profetizasse. Eu coloco para hoje, quem dera toda a igreja profetizasse. E quando falo profecia, porque eu vim oriundo de igreja neopentecostal, eu acredito na doutrina dos dons, mas a doutrina dos dons é segundo a vontade de Deus, como está lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, como está em Romanos capítulo 12, tem uma função. Nem todos são apóstolos, nem todos profetizam, nem todos falam em língua, nem todos curam, nem todos fazem socorro. Cada um tem sua função, são membros de um corpo, né? Os ouvidos, nosso corpo, né? Os ouvidos, o nariz, a boca, os braços, cada membro tem a sua função distinta. Mas o sentido dessa palavra, trazendo para esse contexto atual, o que seria que toda a igreja, todos profetizassem, é que todos anunciassem essa boa nova de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz, o que fala ao meu respeito? Dizem que o Senhor é João Batista, diz que o Senhor é um dos profetas, dizem que o Senhor é tanta coisa. E ele falou, e tu, Pedro, o que você diz de mim? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse, eu glorifico ao Pai, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, foi Deus. Então ele foi ali usado pelo Espírito de Deus. Ainda não tinha sido derramado ainda. Porque você pode ver que o discurso de Pedro no dia de Pentecostes foi completamente diferente. Ali, ele mesmo, Jesus estava anunciando que ia ser sacrificado,